Só aguardar. Foi. Boa noite, boa tarde, boa madrugada, né? Depende do horário que o público que você vai estar assistindo esse vídeo. Agora eu já estou mais malandro, já roubei a jogada do Leandro aí. Estamos em mais um vídeo, uma live, né, um ao vivo aqui, do Eu Prefeito, Eu Prefeita, em Nova Iguaçu, com meu companheiro de sempre, o professor Leandro Silva. Estamos aqui com dois convidados, né? A Luísa Vilares, as damas primeiro, né? Minha colega da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, campus de Nova Iguaçu, e o Bruno Borja, que é professor lá no campus da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no campus de Nova Iguaçu. Não foi meu professor, não é da mesma disciplina que nós, mas estão aqui para falar conosco sobre os impactos da Covid na cultura, na vida do trabalhador e da trabalhadora da cultura, e como esses impactos se materializaram na vida do trabalhador e da trabalhadora da cultura em Nova Iguaçu. Vou passar a fala para o professor Leandro, meu amigo, aí, para dar um salve para o pessoal. Depois passo a fala pela ordem. Primeiro para o Bruno, que é o professor do projeto, e eles vão começar a atender a gente aí com algumas questões, algumas perguntas dessa pauta, que é muito importante, que atingiu muita gente, muito trabalhador e muita trabalhadora da cultura. Vai, Leandro. Exatamente. Bom, como já foi dito, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei exatamente o horário que você vai estar assistindo esse vídeo, né? Porque esse vídeo vai ficar aí gravado bonitinho, tanto no nosso canal no YouTube, quanto aqui no Facebook mesmo. E a gente vai tentar multiplicar essa informação o máximo possível, seguindo aquilo que nós temos feito periodicamente, de 15 em 15 dias, toda a quarta-feira, trazendo informação, sobretudo de Nova Iguaçu, e informação que Nova Iguaçu também produz. E importantíssimo a gente falar não só agora sobre o impacto do Covid na cultura, mas futuramente a gente está falando do impacto de tudo que ocorreu nesse ano devido ao Covid. Mas é importantíssimo, e aí eu quero agradecer desde já a presença da Luísa e do Bruno, hoje aqui com a gente, para estar falando mais do que a gente, né, sobre esse assunto, já que o projeto é deles. Então, eu gostaria de já estar passando aí o Alofes para poder estar passando a palavra para o Bruno aí. Sou eu. Bom, boa Bruno, noite, pessoal. Bruno, fica à vontade. Opa, satisfação estar com vocês aqui, Alofes, Leandro, Luiz, minha parceira já de tantos anos e de lives agora. E bom dia aí, boa noite para todo mundo que está assistindo. Essa aí é do Jorge Ben, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite. E satisfação estar com vocês aqui para debater esse tema que a gente vem pesquisando. A gente tem um grupo de pesquisa que trata dos temas da economia política e da cultura. E esse grupo de pesquisa é sediado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu. E nós estamos aí participando de uma pesquisa nacional, que inclusive ontem teve o lançamento nacional do resultado da pesquisa, do relatório. É uma pesquisa chamada Impactos da Covid na Economia Criativa. Ela é coordenada pelo Observatório da Economia Criativa da Bahia e tem a parceria aqui no Rio, né, especialmente na Baixada Fluminense, no caso, né, da Rural e do IFRJ. Então, tem uma equipe de pesquisa rural e IFRJ para tratar especificamente do impacto da Covid na economia criativa da Baixada Fluminense. E eu e o Luiz integramos essa equipe, estamos fazendo essa pesquisa e estamos aí para debater esse tema de Covid e cultura na Baixada e, de forma geral, também no Rio e no Brasil, para a gente tratar alguns temas que são importantes para a gente se situar melhor e poder atuar politicamente melhor, já que a proposta aqui é que a gente atue politicamente também, né? Então, deixo minha saudação e passo aí a palavra. E agora, acho que agora a gente passa para a Luísa para poder se apresentar um pouquinho. Luísa também fazer uma... Sim. Isso. Uma boa tarde, boa noite para quem esteja aí nos assistindo.
para quem está assistindo agora e para quem vai assistir futuramente esse vídeo. E eu gostaria de agradecer o convite do Alofes, para que nós estejamos aqui debatendo esse assunto tão importante, e agradecer também ao Leandro e a vocês, né, de forma geral, por terem elaborado esse projeto que é incrível e super necessário para o município de Nova Iguaçu, para que as pessoas se sintam pertencentes ao seu território, né, e não só isso, saibam cobrar aí do Poder Executivo, do Legislativo, saibam a importância que tem você se sentir prefeito ou prefeita da sua cidade, e a partir de então começar a se articular para tentar melhorias, né? Melhorias que são essenciais, e hoje em dia nós estamos aí com vários atrasos em diversas matérias, né? E diversos pontos. Então, é essencial que em ano de eleição também a gente consiga se organizar e tentar melhorar o nosso município, a nossa cidade e o nosso território. É isso. Obrigada. Acho que só eu que daqui a 4 anos não quero me ver prefeito, né? Quero me ver vereador. Vou recuperar aqui, então, já que vocês brevemente se apresentaram, eu vou pedir para o Bruno, primeiramente, atender um questionamento, né? Porque o conceito de cultura é muito complexo, então a gente fala um pouquinho, né? Como vocês entendem cultura e quais os impactos imediatos da Covid na cultura, né? Só para a gente ter esse guarda-chuvão, né? Senão a gente não sabe do que está falando, certo? Olha, Lopes, pergunta importante, porque muitas vezes a cultura cai num limbo aí de entendimentos, né? É de fato um termo com diversas interpretações, mas a gente pode trabalhar ele com 2 dimensões que eu acho fundamentais, né? E que eu acho que ajuda a gente a organizar, né, nosso entendimento sobre a cultura, que é a cultura enquanto modo de vida, né, um entendimento mais antropológico do que seja a cultura, e outro é o entendimento da cultura enquanto produção cultural, as diferentes linguagens artísticas e como elas são produzidas e praticadas, digamos assim, né, a sua prática. A cultura enquanto modo de vida é um tema muito interessante para a gente pensar agora na pandemia também, porque vejamos, né, como está sendo alterado, né, o nosso modo de vida corrente com a necessidade do isolamento e com a situação pandêmica que estamos vivendo, né? Não à toa estamos nós 4 aqui, cada um num lugar, né, afastados e sendo unidos aqui por essa mediação do mundo digital, né? Isso é uma tendência que está acontecendo em diversos campos, né? Todos nós estamos sendo levados agora, né? Isso já era uma tendência do momento neoliberal, pós-moderno, né? Da digitalização do trabalho, né? Da ida para a internet. E isso agora foi completamente radicalizado com a pandemia. Nós fomos por uma imposição de saúde pública, nós fomos levados a trabalhar na internet, a trabalhar de forma remota, né? A processo de digitalização do trabalho, como a gente pode chamar, né? A gente tem um impacto enorme nos nossos meios de transporte, a gente tem um impacto enorme nos nossos meios de comunicação, na forma como a gente se alimenta, né? Até a alimentação virou uma questão completamente alterada pela Covid, né? Então a gente tem um impacto generalizado da Covid, da pandemia, né, no nosso modo de vida, na cultura nossa enquanto modo de vida. E isso, de fato, é um impacto imediato, né? A necessidade hoje de quem, né, pensando em termos de trabalho, né, que é um elemento central de organização da vida de todo mundo, né, a gente pensar assim, basicamente estamos divididos entre pessoas que têm condições de fazer o trabalho remoto à distância e pessoas que não têm condições de fazer trabalho remoto à distância e que têm de ir ao seu trabalho, né? Então, a pessoa que tem de ir ao trabalho vai ter de ir ao trabalho com equipamentos de proteção individual, né? Onde haja essa condição. Tem que ter uma luta, inclusive, pelo equipamento de proteção individual, né? Podemos pensar que no Brasil nós somos um dos países que mais
tem casos de contaminação de enfermeiros e enfermeiras, especialmente, né, porque majoritariamente é ocupado por mulheres, né? Então, os trabalhadores da saúde no Brasil sofrem muito com a Covid, por falta de equipamento. Então, são entre os mais contaminados do mundo, né? A necessidade de deslocamento até o seu local de trabalho, né? Como pegar um transporte público, né? Um ônibus, um trem, um metrô, uma barca, né? Na condição de pandemia. E isso é uma questão fundamental, porque é um dos espaços de maior índice de contaminação, a aglomeração das pessoas no transporte público, né? Então a gente tem muitas questões envolvidas, né? E quem tem condições de isolamento hoje em dia está passando pela questão do trabalho digital, que é a intensificação do trabalho, né, nos espaços digitais, muito longe, né? Nós trabalhamos com educação, né? Sabemos que muito longe de não estar trabalhando, estamos trabalhando muito mais devido ao isolamento e a necessidade de produzir e trabalhar em isolamento. Isso é, nossas casas se tornaram espaço de trabalho, algo que não estava posto antes, né? Então, o lar se transformar num espaço de trabalho é uma questão muito contundente na vida cotidiana das pessoas, né? Um tema que, inclusive, nos remete aí é isso aí, é o trabalho no espaço doméstico, né? Essa conjuntura, né? Isso que se impõe a gente. Isso é uma realidade, né, que estamos enfrentando e que significa uma mudança radical nas nossas formas de trabalho, né? Por exemplo, né, a condição de moradia. A condição de moradia hoje é um negócio muito fundamental, porque as pessoas que estão em condição de isolamento, que conseguem fazer isolamento, têm de lidar cotidianamente com as suas condições de moradia e em situação de clausura, de confinamento, e transformar esse espaço em espaço de trabalho. Então, é um negócio muito complicado que estamos todos enfrentando para continuar produzindo e trabalhando. Eu costumo dizer já que, né, o isolamento devia ser um direito, né? A gente deveria lutar pelo direito ao isolamento, porque sair à rua hoje para trabalhar é um risco de vida. Então a gente não devia estar tratando o isolamento como algo, uns podem, outros não podem e tal. Não, a gente tem que estar tratando o isolamento como um direito, a luta pelo direito ao isolamento, que é uma luta pelo direito à vida, né? Então a gente está numa conjuntura muito complexa e estão modificações radicais no nosso modo de vida, ou seja, na nossa cultura enquanto modo de vida. Então fica esse tema aí da cultura, passa a palavra também a Luísa, eu acho, se ela quiser arrematar aí esse tema. Sim, eu posso falar um pouquinho sobre isso. Bom, tratando essa questão, né, da cultura, de certa forma, para mim, eu acho que a cultura ela tem que ser entendida, tem que ser vista, não só como os pontos que o Bruno levantou, mas também como uma ferramenta propícia para tentar disseminar algumas coisas, como, por exemplo, a diversidade, identidade coletiva, porque a cultura ela tem que ser entendida de uma forma abrangente, né, levando em conta todos esses pontos, mas também as nossas potencialidades. Nossas potencialidades que podem ser potencialidades transformadoras da nossa vida em comunidade. E aí, puxando um pouquinho da sardinha para o meu lado, falando também sobre o patrimônio, principalmente patrimônio cultural, dentro desse âmbito, né, da cultura, eu acho que o patrimônio, a gente tentar entendê-lo também, faz com que as pessoas se sintam integradas ao seu território, pertencentes à sua comunidade, e o que acontece, né? Todo local, toda comunidade em si, possui uma narrativa, ali circulam narrativas diferentes, diversas, né? E o território da Baixada Fluminense, que a gente está tratando aqui de forma mais específica, ele tem as suas resistências, né? Tem as suas histórias, tem os indivíduos que se articulam ou não, e as suas diversas narrativas, suas diversas diversidades narrativas. Então, quando as pessoas elas começam a se sentir pertencentes ao seu território, começam a entender a importância da cultura, entender a importância do seu patrimônio cultural, entender a importância dos seus direitos,
como indivíduos, como se articulam e como podem se articular politicamente, isso traz grandes benefícios, né? Benefícios aí que eu digo melhoria mesmo na qualidade de vida, uma possibilidade de melhoria na qualidade de vida. Então, para mim, cultura é muito mais do que uma, por exemplo, apresentação teatral, você ir ao cinema, assistir um filme. Cultura é esse mecanismo, esse modo de vida, modo de ser, modo de agir, e que consegue trazer melhorias para a qualidade de vida. E pensando no trabalho da cultura, eu acho que é super importante, é isso. Vou inverter a ordem, então, pedir para a Luísa começar a responder essa, o Bruno arremata. Vamos fazendo esse jogo. Vocês já pontuaram algumas coisas que me parecem indicar a questão que a gente vai abordar agora, né? Que é como foi que o setor cultural foi modificado em seus modos de trabalho durante a pandemia e como ocorreu a reestruturação do setor no mundo virtual. Então, se a Luísa puder iniciar essa resposta para a gente, né? Que é importante saber como que esse cara, que é um agente cultural, se insere numa nova realidade onde o espaço de trabalho dele é proibido de abrir, de receber público, né? Como são os teatros, casa de show, não está tendo. Hoje eu tive com o Gustavo Chagas, que atuou naqueles... Não sei se vocês chegaram a ver no CSI Nova Iguaçu, do Porta dos Fundos. Sim. Então, eu tive com ele hoje e do Anões em Chamas. Dos Fundos. Isso, do Anões em Chamas, o extinto Anões em Chamas. Sim. E atualmente ele também está dirigindo Porta dos Fundos, por Parafernália, e tem o canal dele, o Riff. Então, aí ele estava falando que todos esses canais, no caso, tanto o Riff quanto o Porta dos Fundos, está tudo sendo trabalhado de maneira virtual. Ele tá falando até do desafio que está sendo para ele estar dirigindo sketch pela internet. No videozinho curto que eu fiz com ele, a gente conversou bastante justamente sobre essa temática que está sendo perguntada aí agora, que a Luísa vai falar um pouquinho mais para a gente. Valeu. Sim. Então, pegando esse ponto, né? A gente, na área da cultura, pontuamos que a cultura foi a primeira a parar, né? A primeira atividade a parar durante esse período de pandemia. E foi a primeira a parar e a primeira a ser transportada para onde? Para a internet, né? Então, a cultura passou a ser a cultura vista, visualizada, curtida, comentada, enfim, dentro das plataformas virtuais, dentro das redes sociais, e sendo reinventada, remodelada de diversas formas, né? Tanto é que nós estamos aqui agora fazendo essa live, que não pode ser presencialmente, então nós nos transportamos para o mundo virtual. E assim aconteceu com os shows, com apresentações teatrais, com saraus de poesia, e então tudo foi sendo levado, né, a digitalização desses meios de trabalho, que antes eram presenciais e passaram, então, a ser essa cultura através da internet. E isso demandou que esses trabalhadores e trabalhadoras que antes não estavam habituados com esses usos de novas ferramentas de comunicação e desses processos de produção, passassem, então, a tentar manusear, né, esses meios que estão disponíveis, para que o seu trabalho, de certa forma, não fique parado e que também entre e não deixe para lá, digamos assim, as suas atividades que estavam sendo realizadas antes, né, para que elas não ficassem paradas. E aí tem um fenômeno que eu acho interessante, que a gente pode pontuar e falar um pouquinho depois, o Bruno pode até
entrar nessa questão também, que a gente já conversou diversas vezes, que é a questão dos shows, né? Das plataformas assim, da grande mídia, midiáticas, que vão fazendo diversas lives e shows, que demandam trabalhadores, né? Alguns trabalhadores precisam estar lá presencialmente, mas que diminuiu, assim, drasticamente o número da equipe, de pessoal que trabalha nesse setor, né, no setor cultural. E dentro desse mecanismo, né, desses novas visualizações, nova mídia, novos shows, a gente também tem alguns processos de monetização, enfim, doações, aí eles pedem doações. E aí tem a questão, que aí eu passo depois a bola para o Bruno, como um trabalhador da cultura que antes se via sem recursos, ou que se vê hoje ainda sem recursos, consegue fazer um paralelo, ou ter os mesmos mecanismos que esses grandes produtores, essas grandes produtoras, a mídia, que já está inserida dentro desses processos de produção cultural. Como é que esses trabalhadores da cultura, que antes não produziam via internet, né, seu trabalho não passava por isso, passa então a ter que entrar dentro dessas redes sociais, passar a produzir o seu trabalho na internet, e como é que ele vai se confrontar com esses grandes comunicadores, com a grande mídia? Bom, pegando aí o gancho da Luísa, a gente, no meio da cultura, né, no pessoal do movimento cultural, ficou bem comum a gente falar que a cultura foi a primeira a parar e a última a voltar, e vai ser a última a voltar, né? Eu estou tentando qualificar um pouco esse mote, que é um mote político a princípio bom, porque, de fato, né, a questão da aglomeração, para quem trabalha com cultura, é muito fundamental, né? Se você pensar show, teatro, cinema, tipo, dança, ou sarau de poesia, batalha de rap, né? Se pensar que essas atividades, né, essa cultura enquanto produção cultural, essa dimensão da cultura enquanto produção cultural, ela foi de fato muito afetada pela pandemia e pela necessidade do isolamento. Então, houve de fato no primeiro momento essa coisa que parou, né? E aí houve a sua reestruturação. Então, houve uma desestruturação e uma reestruturação disso, da produção cultural para o mundo digital. Então, houve essa intensificação da digitalização do trabalho cultural com a pandemia. Então, o fato é que a cultura não será a última a voltar, ela já voltou. Ela já voltou e voltou de diferentes formas dentro do mundo digital, né? E aí o meu ponto com esse mote político, que a princípio é um mote interessante e funcionou bem no momento ali em março, em abril, isso funcionou muito bem, né? Mas agora já houve essa transição. O mote, para mim, agora é outro. Agora, estamos trabalhando, mas não conseguimos receber. A cultura segue trabalhando. O pessoal está fazendo as lives, está fazendo a produção cultural, está colocando isso no ar, mas não recebe por isso. Não consegue transformar isso em renda, não consegue monetizar o seu trabalho, a sua produção. Então, eu acho que o mote político para a gente agora tem que ser um pouco diferente, que seguimos trabalhando, já voltamos a trabalhar, mas seguimos sem receber pelo trabalho, né? Porque não consegue botar isso na rua, não consegue cobrar ingresso para as pessoas irem, não consegue vender o seu produto, né? Eu sou poeta também, e diversos colegas que trabalham com poesia, de poesia de rua, de venda de livreto, de fazer o sarau, né? E mesmo quem publica livro, leva na rua para vender, porque a maioria da distribuição da edição independente é de mão em mão, né? Na grande livraria que vai, né, na Amazon lá, que vai estar o livro do poeta, que é poeta de rua, poeta, né, que está, digamos assim, nessa baixa cultura, não está lá na alta cultura, que tem os meios, os caminhos da indústria cultural, né? Então, isso dificulta muito, né, a nossa atuação. Quer dizer, então parou a atividade pública de aglomeração, de apresentação, e isso foi transferido para a internet. Agora, isso gera outras desigualdades, o impacto é muito desigual, né?
dentro da produção cultural. O que seria esse impacto desigual? Né? Por exemplo, né, a gente pode ver, eventualmente ligar a televisão e ver uma live ao vivo de um cantor sertanejo que está lá com patrocínio da cervejaria, com patrocínio do canal de TV, né, fazendo um monte de propaganda e numa mega produção, numa casa gigante que parece um sítio, e aí tem diversas câmeras, e tem o drone, e tem o carrinho com a câmera fazendo as diferentes tomadas. Então, isso é um tipo de produção. Né? E outra coisa vai ser a produção caseira, que é como nós estamos fazendo aqui também, né? De cada um na raça pegar o seu computador, o seu celular, ligar e falar, vamos aí, de live. Né? Sem muita produção envolvida. Né? E isso é a diferença entre quem está inserido na indústria cultural e tem esse suporte na indústria cultural para poder produzir e quem não está. Né? Então, quem está com esse suporte na indústria cultural consegue, inclusive, ter retorno desse trabalho digitalizado, que é, fora os patrocínios de cervejaria, de canal de TV, de não sei o que lá, consegue ainda arrecadar, botar um linkzinho lá para contribuir. Quem assistiu a live e gostou, bota aí 10 conto, 20 conto, 30 conto, aí contribui, papapá. Agora, quem é o independente, né, e faz a sua live na raça, só com o equipamento que tem em casa, um computador, um celular, né, dificilmente consegue ter algum retorno financeiro dessa live, né? Para a gente trabalha com cultura de rua, por exemplo, né, o fato de passar o chapéu na cultura de rua, ele é muito tradicional, né? Mas é muito difícil que a pessoa, mesmo ali presente, mobilizada, tocada pela apresentação, né, ela se disponibilize a pingar 5, 10 reais ali no chapéu. Né? Embora ela pague 5, 10 reais em uma cerveja atrás da outra, mas ela dificilmente se disponibiliza a pegar uns 5, 10 reais e pingar ali no chapéu. Né, para o artista que está ali levantando a noite inteira, segurando a banda que está tocando, né, os poetas que estão se apresentando, né, o grupo de teatro, a performance que está sendo feita ali, mas ninguém pinga ali no chapéu. É difícil pingar, a gente sabe, quem trabalha com isso sabe que é difícil, né? Então você imagina isso digitalizado, né? Que vai depender de alguém ter um cartão de crédito para poder botar o negócio lá, ou então gerar um boleto que vai depois pagar o boleto e tal, né? Numa distância fria da internet. Então isso está muito difícil de conseguir ter um retorno em dinheiro, de fato, né, para a sustentação dos trabalhadores da cultura através do mundo digital. Isso é um tema muito importante, né, que os trabalhadores da cultura, eles são, segundo os dados do IBGE, algo em torno de 5% da população economicamente ativa do Brasil. Né, isso dá mais de 5 milhões de pessoas. Né, isso é, de fato, um negócio muito importante, em termos também econômicos. Né. Eu sou professor de economia, e trabalho com esse campo da economia política e da cultura, isso são temas importantes, né, da gente pensar como é que os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, né, agora conseguirão sobreviver, já que eles foram excluídos daquela lei de auxílio emergencial que saiu lá em abril. Né, em abril saiu uma lei de auxílio emergencial dos R$600, né, e os trabalhadores da cultura foram excluídos. Depois de muita luta, conseguiram ser aprovado no dia 29 de junho, ser aprovado no Congresso a Lei Aldir Blanc, que vai vir com auxílio emergencial também para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Essa lei só assinou o decreto que regulamenta ela ontem, depois de idas e vindas em Congresso, em Câmara, em Senado, né, do presidente enrolar um tempão para assinar, assinou ontem o decreto que regulamenta a lei. Ou seja, nós estamos no dia 19 de agosto, nós estamos há 5 meses em situação de pandemia. E os trabalhadores e trabalhadoras da cultura ficaram excluídos de qualquer apoio, qualquer auxílio emergencial. E, no entanto, é impossível as pessoas fazerem um isolamento social sem qualquer recurso à cultura. Você pensa, como é que é passar um isolamento social sem um filme para ver, sem uma música para escutar, sem um livro para ler, né? Sem a série, que hoje está super na onda, uma série para fazer a maratona ali do domingo, da série, né? Como é que você vai passar um isolamento social sem ter a produção cultural junto, ao seu lado, o tempo inteiro, todos os dias? Ela adquiriu uma importância social, né? Explicitou essa importância social que já existe e que é real, né? No ano de pandemia e isolamento, isso ficou muito explícito, né? Precisa da cultura. Preciso botar a música aqui para eu ficar de boa, né? Depois do trabalho, dar uma curtida, dar uma relaxada, ou ver um filminho aqui antes de dormir e tal. Isso é um negócio que está aí, as pessoas precisam da cultura. Mas, por outro lado, a cultura ficou um tanto desamparada. Os trabalhadores e trabalhadoras da cultura ficaram desamparados, né, inclusive de qualquer tipo de auxílio emergencial. Né, e a lei ela vai muito além disso. Né? A gente pode tratar da lei e eu passo aí a bola para vocês.
Rapaz, você tocou num tema fantástico, porque eu fiquei resistente às lives, né? Até porque as primeiras que eu tomei notícia não eram de temas, né, de aspectos culturais que eu tenha muito envolvido, sertanejo e tal. E aí, depois eu fui assistir a primeira live e já tinha mais de mês de pandemia, né? Mas independente de assistir ou não assistir live, estou falando de live de show, né, do artista lá. Independente de assistir ou não, eu estou consumindo cultura o tempo inteiro. Eu estou ouvindo música que eu não ouvia, eu estou conhecendo filme que eu não conhecia, estou vendo série que eu não veria por causa da minha rotina, né? E assim, para quem tem os filhos em casa, que é o meu caso, eu tenho dois adolescentes em casa, estamos vendo filmes que eles não viram, mas que eu já vi, e aí rola uma circularidade cultural geracional, né? Mas também estamos consumindo coisas diferentes, né? E a cultura que proporciona isso. Quem está alucinado nesse tempo de pandemia com as crianças em casa, só a cultura salva, né? E aí é um livro, é uma música, é uma série, então só a cultura salva, né? Então a pandemia veio realmente posicionar e destacar a importância social da cultura, né? Para quem está esse tempo todo aí negando que a cultura seja importante. A gente nesse momento não tem nem Ministério da Cultura mais. Então, não sei se o Leandro vai comentar alguma coisa, mas na sequência eu queria que vocês comentassem o que é a Lei Aldir Blanc, né? E o que ela significa. Mas o Leandro aparentemente tem alguma coisa para comentar. Não, é porque o Bruno ele foi falando, eu fui lembrando de todos os meus amigos em cada parte aí do que ele foi falando. O Paulo Vitor, por exemplo, que você conhece, ele é artista de rua também. Aí ele tem reclamado justamente do que o Bruno grande falou. PV. Isso, grande PV, do pingar lá os 10, 5 reais. Acho que o sonho dele vai ser quando a nota de 200 sair e ele estiver lá fazendo no sinal a manifestação cultural dele e já alguém for lá e jogar. Tá? Já está circulando. Em Madureira tá. Exato. O sonho dele vai ser os 200 lá jogando. E a reinvenção da cultura se deu de diversas formas aí, quando ele falou do cinema, atualmente a gente está tendo os drive-ins, né? A gente está tendo os drive-ins e também está tendo drive-in de circo. Também um amigo meu postou recentemente um status, eu até perguntei, ué, circo voltou? Como assim? Aí ele falou que era drive-in também. Em frente à Rural tem um. Isso, então, aí eu acho que a cultura se reinventou até para longe das redes sociais. Com os drive-ins, lógico, não são filmes agora, né? Porque eu acho que isso está tudo parado. Que eu lembrei também, eu falei do Gustavo, o Gustavo ele falou que recentemente ele fez uma filmagem presencial, mas com espaçamento e teve que fazer algumas edições com apenas 3 pessoas, né? Porque geralmente as sketches que eles estão fazendo é só uma única pessoa e mais ninguém, né? Só a gravação. E eles têm que agora inventar uma piada com uma única pessoa fazendo. Por exemplo, acho que teve agora eu não esqueci o nome da personagem, que é uma personagem que durante a quarentena fica dentro de uma caixa d'água, fugindo da quarentena, e ela fica com um celularzinho ali brilhando e só falando do que ela está passando ali dentro da caixa d'água, fugindo do coronavírus. E o outro que é o Peçanha, que é um policial fazendo lá constantemente. Isso, aí teve o Dia dos Pais, e aí, então, eles têm que estar pensando em piadas agora sozinhos, essa foi a invenção deles. E a reestruturação dos cinemas, que aí pelo menos aquela galera que trabalhava nas bilheterias, que trabalhava nos bastidores do cinema, eu acho que está podendo trabalhar agora com os drive-ins, né? E o que o Alofes aí falou em relação a gente ter que consumir cultura, principalmente quem tem filhos em casa. Eu não sei se deu para pegar aí a gritaria que de vez em quando ocorre aqui dos meus. Não sei se vocês conseguiram escutar, mas isso é um fato gigantesco que é correto da gente ter que estar consumindo coisas diferentes, coisas que a gente não consumiria em relação a coisas normais, né? O que tiver ali para a gente consumir, fazer agora nessa correria com quem tem criança em casa. Livro, a feirinha ali em Nova Iguaçu voltou, deu para mim comprar alguma coisinha ali rápida para trazer para casa e botar eles para lerem alguma coisa diferente, porque realmente o consumo de cultura é mais do que necessário e eu acho que nessa pandemia a gente deu para perceber o quão importante é.
Só para arrematar aqui, Luiz, antes de passar para você, a questão da aglomeração, né, como um momento de consumo, que não é só consumo, né? Consumo é uma redução economicista, digamos assim, mas que é uma das dimensões também, né? Só para não dizer que a gente está aqui reduzindo o consumo, que é a fruição, é a experiência estética, é muito mais, né? Mas, assim, em termos econômicos, é um consumo de cultura. Ele deixa de ser no espaço público, né? Ou mesmo no espaço privado, mas com uma fluência mais socializada, né? com mais gente, com aglomeração, né? E passa a ser um consumo individualizado nos lares, né? Nas casas. Então, tem uma mudança significativa do tipo em termos de consumo cultural, que é deixar de ir até o lugar para consumir isso coletivamente, né? Na experiência ao vivo, presencial, de corpo presente, e passar a consumir isso nos lares, nas casas, de forma mediada, em geral, pela internet, né? Pelo digital. Então, isso é uma tendência que está se acelerando, que se acelerou, sim, é uma mudança qualitativa. Né? Se a gente já vinha numa tendência disso acontecer, houve uma mudança qualitativa que vai nos levar para outro patamar, não vai ter volta. Né? Mesmo que vai acabar a pandemia, vão para a rua, ok, mas não vai ter volta. Talvez que reduza um pouco e tal, mas é uma mudança qualitativa no sentido de que não há agora uma outra forma de se relacionar com a cultura, e de produzir e consumir cultura que tá sendo colocada. Então, as artes performáticas, especialmente, né, as artes no qual a produção e o consumo são ao mesmo tempo, quer dizer, você produz um show de música, mas essa banda que está produzindo o show ali naquele momento, ele está ao mesmo tempo sendo o momento do consumo das pessoas que estão ali, pagaram o show, que estão ali vendo. Então, é a simultaneidade da arte performática que ela tem do momento de produção e consumo. Não pode ser separado. É diferente você falar, gravei um disco, tá, o disco lá na prateleira, quem for, compra e pronto. Aí você produziu no estúdio e foi consumido depois, muito tempo depois, com a mediação da rede comercial, e depois vai consumir na sua casa o disco, né? Então é diferente pensar isso, pensar que a própria arte performática, no qual essa coisa da produção e consumo estava imbricado, não tinha como separar, ela agora tem um momento de mediação, que é o momento de mediação do digital, da internet especialmente, né? E o caso das lives é o fenômeno das lives, é algo que a gente vai ter que pesquisar e estudar isso durante um tempo ainda, que é como que isso está sendo, como houve esse boom, né? Essa explosão das lives e foi tudo levado, então, para o mundo digital. E só para arrematar, desculpa aí o alongado, mas para arrematar que tem um impacto desigual na cadeia produtiva da cultura, né? Seja nessa diferenciação entre quem está na indústria cultural e quem faz cultura popular, né? Entre o cara que tem uma banda de bairro, né? E que toca ali para a galera, que toca no seu bairro, ou as grandes sertanejos, ou mesmo nossos que a gente curte, né? Que é o Caetano, o Gil, que fizeram as lives aí recentemente, fizeram lives super bombadas e com uma mega produção, né? Então, foi a Globoplay que fez a do Caetano, né? Então, é um negócio assim, é o que tem de mais indústria cultural no meio da internet hoje. Né? E fizeram uma live com uma superprodução, então tem um impacto diferenciado. Agora, também na própria cadeia produtiva, né? Do show, especificamente, ou show do teatro, cinema e tal, né? Como vocês falaram, né? O bilheteiro do cinema, né? Ele ficou sem trabalho. Né? O cara que é técnico de som, né, de show, né, o iluminador de peça de teatro, esses trabalhos que são considerados o trabalho técnico, a técnica, né, da produção cultural, ficaram sem trabalho, bicho. Ficaram sem trabalho. É claro que, eventualmente, o ator vai bolar uma performance, uma peça sozinho, ou então dialogando com alguém que está na outra casa e tal. Né? Então, dentro da própria cadeia, tem um impacto muito diferenciado, seja para a indústria cultural e para a cultura popular, seja dentro da própria estrutura, né, de um setor, da música, do teatro, da poesia, para lá qualquer que seja, mas tem um impacto diferenciado dentro do setor também, porque a cadeia produtiva da cultura envolve não só o artista, mas a técnica, a produção, é o transporte que você pega para ir até um show, é a cerveja que você compra no ambulante que é na porta do show, né? É o cachorro quente que tu vai comer na saída do show, é dentro do show que tu vai consumir de bebida, comida e tal. Então tem uma cadeia produtiva enorme que está envolvida e que é desmobilizada quando para de ter a atividade fim central, que é o show. Mas não é só o show, né? Tem todo um entorno da cadeia produtiva que se desmobiliza. O cara do show pode até pegar o violão e fazer a live dele em casa. Vai ter sua dificuldade, mas ele vai seguir produzindo, né? Mas então é só para marcar esse impacto diferenciado também dentro da própria cadeia.
A escolinha do meu filho, ela chegou a fazer isso. Ela contratou um músico para fazer em casa, né, a nossa festa junina. Aí ficou um músicozinho na live lá fazendo o sonzinho dele. Era o jeito. Eu acho até legal a gente começar a fazer o seguinte: a última live que me chamaram para fazer, me perguntaram sobre o meu QR Code. Eu acho que se a gente tiver aí, ó, Alok, a gente começar a fazer uma continha no PicPay, chamar os convidados e colocar o nosso QR Code aí do ladinho. Vou deixar aqui, eu não sei se ele está assistindo, acho que não está, mas já vou deixar o apelo para o Moisés Tedeschi, que é nosso amigo comum, né? O Moa, que é cara fantástico da área de tecnologia, e estava falando essa semana sobre uma criação de QR Code com a tecnologia de linguagem Python, não sei qual é a parada. Isso. Ele que é o cara da área de internet, né? Vou lá perturbar ele. Você falou essa parada aí, vou lá perturbar ele. Porque dia 20... lives com 5 views não dá para jogar no YouTube e pedir dinheiro, né? Mas assim, com 5 mil já dá para brincar. O Fagner, da Free Art, que é poeta, escritor, ele me chamou para uma live dia 28, a primeira coisa que ele me perguntou foi isso. Você já fez tua conta no PicPay? Já tem seu QR Code aí para botar aí do ladinho para a gente... Que ele teve que se reinventar, assim como toda a estrutura, né? Eu não acostumei ainda. É o novo chapéu. Isso, é o novo chapéu. É o chapéu do QR Code. Tudo que é sólido se desmancha no ar, né? Já dizia um velho barbudo. E aí, tudo que você falou, eu fui pensando, caramba, as redes estão se transformando e, assim, nada que você acha que ia durar para sempre vai durar para sempre. Sempre vai ter uma mudança, né? Agora, pensando aqui, né? O Leandro falou sobre a questão de criar QR Code. Como é que o cara que de repente é um violeiro... Eu vou citar aqui ai, meu Deus do céu, o Lara, Roberto Lara. Roberto Lara, magnífico artista aqui de Nova Iguaçu. Porra louca, o cara despirocado da cabeça. Eu sei que ele conhece gente que vai saber fazer para ele um QR Code, mas se o Lara tiver que sentar para fazer um QR Code, ele não faz. O Moduan Matos, que é um poeta, porra, gabaritado da cidade, se não tiver um jovem que pare e cole com ele lá para fazer um QR Code, ele não faz. Eu posso até estar aqui julgando, prejulgando, mas há uma capacidade de quem é mais novo de se adaptar mais rápido. O cara que é um artista mais coroa, que é uma senhora, que não gosta tanto de estar em rede social, esse cara foi jogado a fórceps dentro de um ambiente do qual ele não é nativo, né? Ele não é um nativo digital, e se ele não se inserir, ele vai ser mastigado e jogado fora, né? E aí a molecada que é mais nova, acho que, não sei se você conhece o Jonathan, que é da literatura, tem a galera que já está mais antenada no processo atual, essa vai conseguir, mesmo que seja os trancos e barrancos, vai se superar. Agora a molecada da idade do meu filho, que tem 14 anos, que já nasce youtuber, o moleque, essa molecada já está ganhando dinheiro com a internet, antes da pandemia. Então essa molecada está nadando de braçada. Então, só para a gente voltar na questão aí, já que o Bruno deu uma fala mais longa agora, eu vou passar para a Luísa, né? Só um adendo. Você viu ali que o gato que passou pelo Bruno chegou lá na Luísa? Isso não é magia, é tecnologia. Né? A gente aqui usando de necromancia, fazendo magia aqui de transporte de gato. E foi o tema da nossa última live, né? Cuidado com os animais. A gente já está fazendo até trabalho de teletransporte. Então, exatamente. Só para a gente fazer o fio da meada aqui, né? Passar para a Luísa um pouco a fala, senão fica aqui deselegante demais, 3 homens falando para caramba, a Luísa só ouvindo. O que é essa lei Aldir Blanc? O que ela significa, Luísa? Por favor. Sim. Então, a lei Aldir Blanc ela veio num momento crucial para os trabalhadores da cultura. Como o Bruno já bem disse, colocou, esses trabalhadores e trabalhadoras ficaram fora da renda, do auxílio emergencial, né? Então, foi uma luta na Câmara dos Deputados, depois foi para o Senado, depois voltou para a Câmara de novo, para que esse auxílio fosse aprovado, e não só isso, não tivesse só
a renda emergencial, mas sim outros tipos de subsídios para que esses trabalhadores conseguissem tocar os seus trabalhos durante esse período pandêmico, né, de pandemia causado por conta da Covid-19. E a lei, como o Bruno também já colocou, é de junho, do dia 29 de junho. Então, aí estamos entrando, né, depois de 2 meses de ser publicada a lei, só foi regulamentada agora, essa semana, né, que o presidente foi lá e regulamentou a lei. Então, assim, ela é essencial por conta de 3 mecanismos, de 3 vias, e a importância dela para o setor cultural é tremenda, porque, como nós já falamos antes, nessas primeiras perguntas norteadoras, a cultura, ela sofre um processo, né, de sair do meio físico e vir para o meio virtual. E nessa pesquisa do Observatório da Economia Criativa na Bahia, que já tem aí, eles já fizeram 5 boletins, e o último boletim, que é o boletim número 5, é um boletim especial que fala sobre a Lei Aldir Blanc. O que eles tratam nesse boletim, e um dos dados que eles trazem, que mais ou menos 78% dos respondentes, das pessoas que responderam o questionário dessa pesquisa, falaram que pararam com as suas atividades desde abril. Mais ou menos, né? Metade delas, 50% a 100% das atividades que faziam antes, foi totalmente pararam em abril. Então, assim, esses trabalhadores estão desde abril sem nenhum tipo de renda, ou se não com o seu trabalho parado. E a lei é justamente para atender essa demanda desses trabalhadores que já estavam parados desde abril. E a pesquisa, ela também trouxe um outro dado, um levantamento, né, que a maior parte dessas pessoas que responderam não tem como se manter por um período muito longo, não tem reservas, não conseguem se manter durante muito tempo. A maior parte das pessoas que responderam, se eu não me engano, acho que foi 71% dos indivíduos que responderam, falaram, né, que só tem como se manter durante 3 meses. E esses 3 meses já passaram. Então, a lei seria para isso, né, para auxiliar esses trabalhadores e essas trabalhadoras. Então, tem 3 pontos essenciais, que é a renda emergencial, que ela é um espelho da renda emergencial do início do ano, que foi proposta pelo governo. Os mecanismos, né, da renda emergencial da cultura são os mesmos. Os subsídios, o segundo ponto, são os subsídios para a manutenção dos espaços, e o terceiro ponto, que são os editais, as chamadas públicas, os prêmios, enfim, que vão ser colocados aí pelos estados e pelos municípios. E é bom lembrar também que, como a lei foi regulamentada agora, essa semana, tem um ponto que é importante, que ali diz que os estados que vão ficar responsáveis por o auxílio, a renda emergencial para esses trabalhadores da cultura. Então, são os estados que vão repassar esse valor para os trabalhadores. E os estados não vão ficar só responsáveis por isso, não só responsáveis pela renda, mas também vão ficar responsáveis pelos editais e prêmios. E os municípios, por sua vez, que aí no caso agora tocando, né, em Nova Iguaçu, ficam responsáveis pelo item 2 e o 3. O 2, que é o subsídio para a manutenção dos espaços, e também pelos editais e prêmios.
e a renda fica só com os estados. E o município de Nova Iguaçu, tocando especificamente, vai receber aí por volta de 4.877.000, para que seja alocado nesses 2 pontos que eu acabei de falar. E tem um detalhe também importante, que 20% desse valor, desse montante, ele tem que ser destinado, é obrigatório que seja destinado para os editais e chamadas públicas, prêmios, enfim. Só que, assim, são 20% obrigatório, mas nós queremos que o montante, que esse valor total dos 4.877.000 sejam aplicados. Então, para isso, nós, como sociedade civil, temos que tentar fazer uma pressão, né, para que os municípios, e principalmente, já que a gente está falando aqui do município de Nova Iguaçu, consiga alocar esse recurso da melhor forma possível dentro desses 2 itens. E os municípios, eles estão, digamos assim, bem flexíveis, bem abertos para fazer essa alocação. Então, vai de cada gestor, né, e da sua equipe, traçar quais serão os planos, o seu projeto de alocação desses recursos, sendo que 20% tem que ser obrigatório para editais e prêmios. A gente só não vai ter quem fiscalizar para onde vai estar indo esses recursos, já que nossos vereadores não estão trabalhando, né? Então, isso aí também é um... Tiraram a folga até setembro. A pandemia está rolando desde março, eles se preocuparam com quarentena agora. Esse aí é um outro ponto também crucial e muito importante para ser levantado, porque a gente tem um chamado CPF da cultura, né? Que são os conselhos, os fundos, o fundo e o projeto, né? O programa que vai ser colocado ali o tempo, vamos supor, que tem 10 anos para aplicabilidade de tudo que seja decidido pelos conselheiros, pelo conselho, o tempo que vai ser de regulamentação do fundo, enfim. Você precisa disso para que as coisas funcionem. No município de Nova Iguaçu, por conta do que está acontecendo agora, ficou levantada a possibilidade da regulamentação do fundo. O fundo, ele já existe como um projeto, né, para que seja regulamentado, mas ainda não foi nas suas vias de fato. E seria, então, papel da Câmara dos Vereadores fazer essa aprovação do fundo. Acontece que, por conta desses problemas todos que estão aí no município de Nova Iguaçu, o fundo não foi regulamentado. Porém, a lei também não pede que seja obrigatório, tem obrigatoriedade do fundo. O prefeito, enfim, a sua equipe podem escolher uma conta que vai entrar esse valor. Então, dentro das suas secretarias, vai escolher ali uma conta que esse valor vai ser destinado. Então, assim, eles não estão muito preocupados com isso. Mas o fundo, ele é um mecanismo essencial para que você tenha facilidade. Tem a plataforma Mais Brasil, que agora os municípios estão tentando se inserir nela, fazendo seus preenchimentos, para que recebam esse valor que vai ser destinado a eles. E o fundo seria a parte mais fácil, digamos assim, né? Seria muito mais viável que o fundo estivesse, que os fundos dos municípios em gerais estivessem regulamentados para que o valor chegasse. Como não tem, eles precisam, então, eleger uma conta para que esse valor venha para o município. Então, tá essa confusão, né? Parece que os conselheiros
de Nova Iguaçu estão tentando fazer uma pressão, né, digamos assim, delimitar na Câmara, para os vereadores, essa aprovação do fundo. Mas aí é complicado, né? Porque como a lei ela já foi regulamentada agora essa semana, os municípios eles têm um prazo de 60 dias para mostrar aqui, olha só, temos o nosso plano, né, o nosso projeto de como esses recursos vão ser alocados. Então, vai ser destinado tanto para os subsídios à manutenção dos espaços e tanto, né, o valor Y, para os editais e chamadas públicas, para os prêmios. Então, eles precisam mostrar isso, mostrar como é que esses valores vão ser divididos entre as suas obrigações, né? Entre a obrigação do município. Poxa, você acabou de tocar num tema que para mim é muito caro. Eu fui conselheiro de cultura em Nova Iguaçu por 2 anos. Sim. Na ocasião, eu era conselheiro indicado pelo governo. Eu era funcionário público, tá? Eu não era meramente cargo comissionado que estava lá para empatar a pauta. Eu tenho uma característica que eu era o único conselheiro do governo que tinha pedido para ser conselheiro. Porque a maioria dos conselheiros que são do governo, o cara é posto lá, que se ele não foi, perde o cargo. Tá? Aliás, muitos, mesmo não indo, não perdem o cargo e não vão. Porque uma das formas de esvaziar os conselhos é você encher ele de cargo comissionado, que vai ser obediente ao mandato, que ou vai e tranca a pauta votando outras coisas ou votando contra, ou não vai, esvaziando a sessão e tornando sempre inviável que o Conselho delibere, tá? Inclusive visando diminuir esta potência do poder público contra as deliberações do governo, mesmo sendo servidor. Eu estive parte da comissão que era para constituir o Estatuto do Conselho Municipal de Cultura. A comissão não andou porque os outros membros não quiseram se reunir para fazer o Estatuto. Então, eu acabei tocando a redação do Estatuto. Claro que eu não escrevi tudo, peguei estatutos que pré-existiam em outros municípios e até no próprio município, dei uma elaborada para a realidade municipal, mas eu criei um dispositivo, que na primeira chamada tinha que ter um quórum X, e eu tinha que respeitar aquilo. Mas eu criei um dispositivo que em segunda chamada caía drasticamente a quantidade de membros. Porque o Conselho de Cultura de Nova Iguaçu é enorme. E tem 32 membros, com seus suplentes, dá 64 pessoas, é gente que só o caramba. Como é que você bota quórum de 50% mais um? Se uma parte disso é funcionário, servidor, né? Cargo comissionado. Não é funcionário, na verdade, e não é servidor, é cargo comissionado. E as pessoas que iam para a reunião eram sempre as mesmas 3, 4, 5, sabe? O presidente, mais 1, mais 2 e eu. E aí, assim, as pautas não avançavam. Aí, quando a gente conseguiu aprovar esse estatuto, a segunda chamada, se não me engano, era com 1/3 mais 1. Que aí você cai de 15, de 16 para 10 ou para 11, não me lembro agora, para facilitar a existência de um quórum. Quer dizer, o Conselho não está se reunindo por causa da pandemia. Beleza. Mas esse ano já era para ter tido um Fórum da Cultura, para deliberar uma votação de um novo Conselho. Quer dizer, não se falou antes da pandemia e nem se fala. Nós temos que puxar um novo Conselho de Cultura. Tá? E assim, não parece, né? Muitas vezes as pessoas conversando comigo, mas você fala de política, você mete de política em tudo. Não, tudo tem política pública. Você está vendo aí, por falta de uma decisão política, os trabalhadores e trabalhadoras da área de cultura estão sem renda. Porque é fácil para o Caetano levantar a grana. Aliás, o Caetano já não precisa, né? Agora, pro cara que está ali na esquina, que toca um cavaquinho no bar, que o bar está fechado, ou que está aberto ali com maior restrição, essa grana está fazendo muita falta. Porque é ela que sustenta a casa do cara, né? Então, conhecer, né, a cidade através de
das diversas formas de representação política. Não é só prefeito, não é só vereador que faz política na cidade. Você pode, como artista, como poeta, como seja membro de banda de rock, de garagem, fã de K-pop, né? Participar do Conselho de Cultura, jogador de RPG, participar do Conselho de Cultura, chega lá e vê quantas vezes no Conselho de Cultura teve um vereador participando da reunião. Eu participei do Conselho de Cultura por 2 anos inteiros e apenas uma vez foi o representante da Câmara. Apenas uma vez. Ou seja, são 12 reuniões ordinárias, em 2 anos dão 24. De 24 reuniões, 24avos de representação da Câmara de Vereadores. Isso é importante a gente saber, que os caras, para saírem membros das comissões de Constituição e Justiça, de orçamento, membro de comissão que envolve grana, eles se estapeiam, mas ninguém quer ir para a comissão de cultura. Aliás, até brigam para a agricultura, porque a agricultura foi jogada junto com a da educação, mas a única pauta que eles correm atrás da educação, porque a educação tem um orçamento enorme. Agora, dentro do município, os 2 menores orçamentos são cultura e esporte e lazer. Esporte e lazer ainda perde para a cultura, tá? Mas, assim, cultura, esporte e lazer, assim, vem educação, saúde, as outras áreas, lá no fim, né, e cruzam a reta final. Cultura, esporte e lazer. É horrível isso, mas é a realidade. Mas como vai ser aplicado uma legislação se o Fundo Municipal de Cultura é uma demanda que a gente tem desde lá atrás, 2014, 2015, 2016, todo governo que tem entrado, nós vamos fazer. Não tem Fundo Municipal de Cultura. Eu vou só aproveitar o que você falou, Luiz, é muito importante, quando fala assim, os municípios podem escolher uma conta para que esse dinheiro seja depositado. Eu sei disso e é o que vai acabar acontecendo. Sabe o que pode acontecer e os membros da cultura ficarem a ver navios? O governo federal pode depositar numa conta que é CNPJ da prefeitura e alguém entrar com ação de obrigação de fazer, porque falta aspirina no Hospital da Posse, e aí vinha um arresto do Ministério Público, e como a conta é CNPJ da prefeitura, o dinheiro que é da cultura ir parar lá na saúde. Nada contra a saúde. Nada contra a saúde. Mas eu estou falando, por isso que tem que existir o fundo. Porque o fundo seria CNPJ específico. Fundo Municipal de Cultura de Nova Iguaçu. Que aí onde esse dinheiro deveria estar sendo depositado. Falta uma bengala, ou falta uma cadeira de roda. Cara, eu sou super a favor que as pessoas vão ao Ministério Público, meta mesmo na justiça e consigam seus direitos. Mas o problema é que já teve recurso repassado para o município. E como não tinha fundo, a justiça arresta. E o arresto leva cada centavo que tiver lá de bobeira. Mano. Então a gente tem que entender sim de política pública, para poder saber como essa política pública afeta a gente no dia a dia. Tá? Então, comentem, por favor, como essa lei vai ser aplicada. A Luísa começou a indicar um caminho, a gente já está passando aí de 1 hora de live, a gente tem tentado manter dentro desse padrão. Desculpa até roubar um pouco do brilho da fala de vocês, mas é que me incomoda muito essa falta de iniciativa. Não, mas, Alof, você tocou num ponto muito importante. Você, como a experiência de conselheiro de cultura, é muito importante essa conversa contigo aqui, dá para a gente situar, né, de como a coisa opera na prática, do vista de dentro, né? Então, para mim, assim, especialmente, eu gostei muito de ouvir a sua fala e tocou num ponto importante, né, que o Luiz trouxe, você arrematou, que é a constituição do CPF da cultura, né, conselho, plano e fundo, né, ela é muito importante, porque o conselho, né, com a paridade, metade da prefeitura, né, e metade da sociedade civil, né, ele garante que haja um plano, uma perspectiva de futuro. Pensar, é hoje, mas é hoje e tem amanhã também, depois tem outro ano, e o plano é de 10 anos, né, a perspectiva de fazer um plano de 10 anos. Né, e esse plano de 10 anos é que vai trazer nele a regulamentação do fundo. Né? E por que há uma briga para regulamentar o fundo? Porque o fundo garante que, ao longo desses 10 anos, vai ter que entrar uma grana para a cultura. Então vai ter que entrar, vai ter que criar o fundo, e o fundo tem que ser abastecido por uma fonte, e tem que destinar uma grana para esse fundo todo ano. Então, por isso que eles não querem regulamentar o fundo,
Porque o fundo vai obrigar a fazer não só agora, mas ano que vem, depois no outro ano, no outro ano. Então, a regulamentação do fundo, ela meio que garante que vai ter essa verba regularmente para os próximos anos, a partir de um plano de cultura de 10 anos elaborado pelo Conselho, onde a sociedade civil tem participação importante. Né? Então, isso um pouco foge ao controle, né, da prefeitura em si. Né? Ela é meio que obrigada a fazer. Então, por isso que a gente fica meio lutando contra para não regulamentar o fundo. Eu queria trazer uma questão aqui, como você falou, a questão da grana, né, porque o pessoal se bate pela saúde, pela educação também, porque são orçamentos grandes, né? E o orçamento de cultura, em geral, é muito pequeno, né? O estudo do IBGE para 2019 diz que, apesar disso, o maior entre federação, estado e municípios, né, percentualmente, quem investe mais são os municípios, né? Na média nacional, em torno de 1%. Né? Mas, no Rio de Janeiro, região metropolitana e Baixada Fluminense especialmente, majoritariamente menos de 1%. Saiu recente aí o estudo da Casa Fluminense trazendo as porcentagens de investimento na conta da cultura por município da região metropolitana. E Baixada Fluminense é realmente muito baixo, abaixo de 0,5% na maioria. Algumas não chegam nem 0,01%, né? É um negócio muito pouco. Né? E tem uma concentração muito grande da política cultural na capital do estado, né? No Rio de Janeiro. Né? Então eu trouxe aqui alguns dados para a gente pensar. Em termos de e por que a Lei Aldir Blanc é muito importante? Porque ela traz a possibilidade de ela é uma vitória em meio ao caos, sabe? Ela é uma vitória em meio à derrota, assim, em todos os campos, mas é uma vitória ela, e é preciso entender que ela é uma vitória e trabalhar ela para que ela vingue e seja uma vitória concreta, de fato, né? É uma possibilidade de restabelecer política cultural que estava sendo já desde 2014, mas a partir de 2016 especialmente, né, muito prejudicada e constantemente caindo o orçamento da cultura, inclusive sem ministério hoje em dia. Né? Então, a Lei Aldir Blanc ela possibilita, né, a estruturação do Sistema Nacional de Cultura, que chega à política estadual e à política municipal também. Então, é um montante de recursos, 3 bilhões, que nunca houve, nem no auge de Gilberto Gil no Ministério, nunca houve esse montante para a cultura. Né? Então, é algo muito importante, que vai ser 1,5 bilhão para os estados e 1,5 bilhão para os municípios. Né? E o que ela é muito importante? Ela é retomada da política cultural, a possibilidade de estruturação do Sistema Nacional de Cultura e a possibilidade de descentralização da política cultural. Porque vai chegar uma grana na mão dos municípios, na parte da cultura, que ninguém nunca viu. A maioria dos municípios nunca viu essa grana que vai chegar. Então, essa coisa de que você falou, disputa pelo orçamento da saúde, disputa pelo orçamento da educação, vai haver na cultura, está havendo, que é a disputa para um orçamento que ninguém nunca viu. Isso está posto agora, gente, para a gente fazer as disputas no Estado e nos municípios, para acontecer, para estar lá agora, perturbando o Conselho Municipal de Cultura, indo lá para a galera, para acompanhar como isso vai ser feito. Trouxe alguns dados aqui para a gente ver como a Baixada é preterida em termos de política cultural. Veja, que em termos de política estadual, tá? Primeiro, política estadual, a política que o Estado faz. A política estadual de cultura, segundo o relatório da Comissão de Cultura da LERJ, de 2019, ano passado, o Programa Estadual de Incentivo à Cultura, ele, em 2018, dedicou só R$200 mil para a região da Baixada Fluminense. São 10 regiões que se divide o Estado. Né? Das 10, a Baixada Fluminense, com 200 mil, foi a número 9, foi a penúltima região em termos de recursos aplicados pela política estadual de cultura, tá certo? Enquanto que a capital do estado, Rio de Janeiro, teve 55 milhões. Veja, 200 mil para a Baixada Fluminense, 55 milhões para a capital do estado. Isso é a política estadual de cultura. Né? Projetos apoiados em 2018, Baixada Fluminense teve 1. Sabe quantos teve na capital? 83. E equipamentos culturais do Estado, na Baixada Fluminense, 0. Na capital, 29. Então, esses são em termos de concentração da política estadual de cultura. Né? E, em termos da política municipal de cultura também, né, os orçamentos previstos, vou dar alguns dados aqui, para mim são estarrecedores. Né? A LOA de 2020, a Lei Orçamentária Anual de 2020, previa para o município de Japeri um investimento na conta da cultura de R$1.000. R$1.000. Sabe quanto é que vem?
Sabe qual é a previsão de vir da Lei Aldir Blanc para Japeri? 700 mil. Você vai sair de 1.000 para 700 mil, bicho. Sabe? Isso vai ser disputa política, meu irmão. Isso vai ser ela bater na porta do cara, e aí? Quem que vai, para onde vai essa grana? Né? Então, vê, Belford Roxo, previsão de 2020, 12 mil reais. Sabe quanto que é a previsão, gente? Para Belford Roxo receber a Lei Aldir Blanc? A Lei Aldir Blanc vai colocar 3 milhões em Belford Roxo. Vai sair de 12 mil para 3 milhões, bicho. Vai ser um negócio assim, que a galera vai sair no tapa para se disputar, vai ser política dura, linha, vai ser política assim, de entrar na canela, não vai ser política de... Não, vai ser política de entrar na canela, porque vai ser um orçamento que ninguém nunca viu. Vai ser um orçamento do tamanho da saúde, do tamanho da educação, do tamanho do transporte. Então, vai ser orçamento grande na conta. Conselheiro então, de cultura vai ter eleição igual conselheiro tutelar. Tutelar, exatamente. Com certeza. Então, trazendo, Mesquita, orçamento previsto para esse ano, 30 mil. Lei Aldir Blanc, 1 milhão e 200. Queimados, 125 mil. Lei Aldir Blanc, 1 milhão. E Nova Iguaçu, a previsão orçamentária era de 2 milhões e 100, vai vir 4.800. Então, mais que o dobro do orçamento. Né? Então, ou seja, vai ter um boom de orçamento e, portanto, de disputa política e, portanto, de possibilidade de ter, de fato, política cultural municipal, né, nos municípios da Baixada Fluminense, que é algo histórico, nunca antes visto, né, e que vai ser objeto de disputa política muito grande. Ou seja, é uma possibilidade de descentralizar a política cultural ao nível municipal, porque a grana vai chegar direto no município, né, e o município vai ter que gerir isso através do seu Conselho Municipal de Cultura, né, fazer um plano e abrir e regulamentar um fundo para receber essa grana. Né. O ideal seria isso, né, que tivesse isso, né, para que a lei seja aplicada nesses termos, porque os municípios, como o Luiz colocou, né, a lei, a renda emergencial vai ser do Estado. O Estado, quem quiser entrar no cadastro de pedir a renda emergencial da cultura, tem que entrar no cadastro do Estado. Fazer cadastro com o Estado para poder pedir o auxílio emergencial. Agora, no município, vai ficar responsável pelo auxílio aos espaços e grupos culturais, que é o tópico 2 lá, o ponto 2, são 3 pontos da lei. O primeiro ponto é o auxílio emergencial, a renda. O 2 é o subsídio, como o Luiz aí explicou, aos espaços. Né? E 3 são as chamadas, editais e prêmios. Então, aos municípios vai competir dar o subsídio aos espaços e aos grupos, o item 2. E o item 3 também, que é prêmios e projetos. Né? E um encaminhamento importante para os municípios é que, entre edital, chamada pública e prêmio, o prêmio é muito melhor, porque o prêmio ele é premiação para algo já feito ou a premiação para um projeto que vai se realizar. Né? Então, ele não pede uma contrapartida imediata, a não ser a realização do projeto. Né? Eu tenho um projeto de peça online, peça de teatro online, para fazer assim, assado, tá lá o projeto. Tá, o projeto foi premiado? Ok, tu fazer a peça, valeu. Né? Agora, o edital não. O edital tem que entrar com o edital e depois gastar as coisas e pegar depois a grana com a prestação de contas toda, da nota fiscal, tudo que tu gastou, não sei o que lá, papapá. Então, isso é muito mais difícil para quem está no campo da cultura, ainda mais agora em situação de isolamento, de conseguir antecipar alguns gastos, pegar a nota fiscal e depois lá cobrar que vai receber. Então, um caminhamento bom para a política municipal de cultura, né, para os conselheiros e para a disputa nos municípios é tentar fazer via prêmio e não edital, porque o prêmio é muito mais fácil e mais desburocratizado. Então, a lei, na hora da aplicação dela, ela vai ter que ser regulamentada no Estado ainda, né? Foi regulamentado federal, agora tem que regulamentar no Estado e depois tem que regulamentar nos municípios. Né? Então, na hora de disputar essa regulamentação nos municípios, né, fazer uma disputa para que o ponto aí de editais, chamadas públicas de prêmios, seja mais focado em prêmio do que edital ou chamada pública, que facilita em termos de prestação de contas, e o prêmio ele já antecipa a grana, já recebe a grana, né, por algo que já foi feito ou por algo que está em processo de ser feito. Diferente do edital, que tem que fazer para depois mostrar a conta e receber, vai saber quando no final e tal. E outra questão importante que o Luiz pode avançar, que os municípios já têm 60, a partir do momento que chega a grana, tem 60 dias para o município aplicar, gastar, empenhar o recurso. Né? Se não for empenhado, vai voltar para o fundo estadual. E o Estado vai ter 120 dias, ou seja, os 60 junto com os municípios, mais 60 depois com que voltar os municípios para aplicar a grana. E se não aplicar, volta para o federal. Ou seja, tem uma
tem uma urgência que tem que regulamentar e tem que aplicar a grana em 60 dias nos municípios, senão vai perder a grana. Tá? Se a grana ficar parada lá na conta, não sair prêmio, edital, nada disso, vai ficar, nem o subsídio, vai voltar e vai perder essa grana. É uma grana histórica, bicho, não pode perder essa oportunidade, tem que estar ali. E aí você vê, excelente momento para os nossos vereadores pararem, né? A importância que é a existência de um fundo, porque o Fundo Municipal de Cultura não precisa ninguém saber violão, saber oratória, saber poesia, não precisa saber o que é um versinho de pé quebrado, nem ser ator. O fundo tem que ter lá contador, administrador, advogado, precisa ter uma CPL, que é uma Comissão Permanente de Licitação, tem que ter um controle interno, que é para quando vem esse material, essa massa burocrática, eu não preciso, por exemplo, eu tenho amigos lá dentro da Secretaria de Cultura, eu vou nomear alguns, Bionzinho, cara maravilhoso do Buraco do Getúlio, conheci através do Buraco do Getúlio, né? Tá lá o Peregrino, essa galera cabeça boa pra caramba, mas assim, são bons artistas, eles sabem tocar projetos pessoais, mas quando chega na máquina pública, eles precisam aprender administração pública. E aí você pega uma pessoa da área da cultura e joga dentro da administração pública, dentro de uma pasta que tem menos de 1% de execução orçamentária, cabeça voando de sonhos, chega lá, a dura realidade, 5 meses, 6 meses, e você não consegue fazer boa parte daquilo que você almeja. Aí vem do nada, claro, assim, ninguém contava nem que esse orçamento da Lei Aldir Blanc ia passar, o governo foi derrotado, nós estamos vivendo num momento ímpar, a gente está vivendo um parlamentarismo na prática, porque é o Congresso que está salvando, né? Eu nunca pensei que ia dizer, né, que esse Congresso terrível, pavoroso, horroroso, é o que está salvando, porque o que é o governo federal é pior que o Congresso, né? É isso que eu ia falar, olha, para tu ver como é que está o executivo. Nossa situação é tão bizarra que o Congresso, que é pavoroso, é o pior Congresso que a gente já viu, ele é melhor do que o governo federal. E aí chega esse recurso e você não tem um fundo municipal de cultura. E aí o cara que deveria estar pensando em projetos culturais está tendo que aprender administração pública, porque a gente não tem uma Secretaria de Cultura. Você chega na Secretaria de Cultura, 90% de quem tem lá é cargo comissionado. Você tem 1 ou 2 funcionários de carreira. Eu cheguei em 2016, em dezembro de 2016, tinha 3 ou 4 funcionários de carreira na Secretaria de Cultura e a pasta tinha um monte de gente nomeada. Eu não sei hoje quantos são, mas eu arrisco que não mudou muita coisa. Tá? E aí fica muito difícil ter continuidade de política pública se você não tem aquela mão de obra que tem a expertise de bater um ofício, encaminhar, abre processo, tem checklist. O que tem que ter no processo? É isso. Vai fazer projeto, tem que ter isso. Essas coisas são da administração pública. Não precisa saber tocar violão para fazer isso. Você precisa de gente especializada. Então, assim, eu vou abrir já espaço para a Luiz encaminhar essa coisa dos prazos e tudo mais, mas assim, o Fundo Municipal de Cultura tem que ser para ontem. Na verdade, para ontem, anteontem já está atrasado, porque você precisa de gente capacitada para trabalhar nesses espaços, para executar quando chega o orçamento. Vem emenda, fica todo mundo batendo cabeça. Caramba, o que faz com a emenda? Aí devolve a emenda. Nós estamos em agosto. 60 dias vai dar outubro. Aí, daqui para outubro, vai dar no meado de outubro. Dia 19 de outubro faz 60 dias, vamos dizer assim. Que aprovou ontem. E com eleição em novembro, né, bicho? Então, assim, e a eleição em novembro. Vai ser conturbado pra caraca. Então, o próprio governo vai estar candidato à reeleição, então vai estar deslocando seus focos, seus interesses. Quer dizer, a gente fica refém da máquina pública. Eles vão usar a máquina pública para se reeleger com esse dinheiro. Eu não tenho nenhum problema com quem está na máquina hoje. Eu tenho amigos mesmo, gosto muito do Marco Monteiro, que é secretário de Cultura, está fazendo trabalho, está tirando leite de pedra dentro do contexto econômico que a gente está vivendo, mas assim, existe um déficit de capacidade administrativa que não é culpa do gestor da pasta especificamente, é culpa do modelo que a gente tem, em que a administração pública vê a cultura como desnecessário, como descartável, esporte e lazer como descartável,
essas áreas que são áreas chamadas áreas fins de administração pública, que mais atende gente. Pô, esporte, lazer e cultura. Só saúde e educação atende mais gente que isso. Porque a saúde tem a rede municipal de saúde com os postos de saúde nos bairros, assistência básica de saúde, e a educação tem as escolas. Se você não pensar que na escola poderia estar trabalhando em parceria com a cultura e com o esporte e lazer, você não está pensando na cidade, né? Eu vou até parar de falar, que senão a gente vai até amanhã. Vai embora, né? Luiz, por favor, complementando o que o Bruno estava falando. Sim, e lembrando que é essencial que se cadastrem. Os trabalhadores precisam se cadastrar, tem que estar cadastrado. Então, a gente sempre faz esse adendo, né, para que as pessoas se cadastrem nos seus municípios de origem, de residência, e se cadastrem também no estado do Rio. Então, façam seus cadastros no cadastro estadual e no cadastro do município, para que quem possa, né, esteja dentro dos requisitos da renda emergencial consiga a renda, e para quem vai tentar editais, prêmios, enfim, aquilo que o município declarar que vai ser as propostas, né, para que esse valor seja aplicado. Então, é importantíssimo que se cadastrem. E pegando um pouco do que o Bruno falou e que você falou também, Lopes, praticamente todos os municípios da Baixada Fluminense não têm experiência com editais na área da cultura. Sequer sabem fazer um edital, sequer sabem como elaborar um edital. Então, esse é um outro problema também seríssimo, porque 20% precisa estar destinado a esse quesito, né, que é o item 3, que são os editais e prêmios. Se não conseguirem com que esses 20% seja destinado, não vai valer nada para o outro, que é para a manutenção dos espaços. É obrigatório, obrigatoriedade, digamos assim, que 20% seja. E eles não têm esse dinamismo, digamos assim, né, de como fazer, de como elaborar, de como propor. Então fica cada vez mais difícil. Só Nova Iguaçu, que já fez editais para a área da cultura. Então, é aquilo, né? A gente tem que se organizar de todas as formas, de todos os jeitos, e fazer essa pressão, e uma pressão, digamos assim, pública, para que esses agentes comecem a se mexer, de certa forma, para que esse dinheiro chegue de alguma forma para esses trabalhadores, porque esses editais, eles são como se fossem, além do auxílio, para aquelas pessoas que não estão, que não podem, né, receber o auxílio, não estão dentro das especificações dele, para que elas recebam. Então, assim, tem muita gente que não pode receber o auxílio. Então, qual é outra forma dela se manter, dela conseguir custear o seu trabalho e conseguir receber? Entrar dentro de um edital, de um prêmio, enfim, conseguir receber isso para custear, e eles podem custear a conta de luz, gás, enfim, tudo que esteja dentro, por exemplo, do item 2, que é a manutenção dos espaços, né? Então, esses custeios, que todo dia chega lá a conta de luz para eles pagarem, eles têm que tirar de algum lugar esse valor, né, para que a conta seja paga, seria uma possibilidade dessas pessoas terem esse dinheiro, né, e conseguirem pagar as suas contas e conseguir manter os seus espaços e conseguir manter as suas atividades culturais. E, assim, o que eu estou vendo, pelo menos nos municípios da Baixada Fluminense, é que as coisas parecem que estão sendo atropeladas, de certa forma, e vai passando dia, vai passando mês, e parecem que ainda continuam sem saber o que fazer e como fazer.
E os prazos estão aí, os prazos são apertados realmente. Já foi prolongado o prazo, antes era 30 dias, foi para 60. Se esse dinheiro não for aplicado, ele volta, como o Bruno já falou, volta para o Estado, aí depois o Estado pode fazer a aplicabilidade desse valor. Se também não for, volta para a União, não vai permanecer. E uma forma que nós teríamos também para cobrança e para mostrar que essa lei realmente veio para modificar o setor cultural e veio para engrandecer, né, os trabalhadores e trabalhadoras dessa área, da área da cultura, é fazer esses esforços para que os municípios comecem a realmente se mexer e tentar trazer isso de alguma forma, seja como a gente já falou, né, por editais, enfim, melhor que sejam por prêmios, que você não tem tanta burocracia, porque aí entram outras questões. Se você for fazer por edital, se você não tiver o CNPJ, colocar o seu CPF, por exemplo, que os trabalhadores da cultura são precarizados, né? A gente tem que também falar sobre isso, pontuar isso. E a maioria, se tem CNPJ, trabalha por projeto, por período, né? Não tem, às vezes, um trabalho fixo, formal ali, com carteira assinada, né? Vai trabalhando com bicos, com projetos. E quem não tem, que também não é necessário, a lei também não impede que as pessoas que não têm o CNPJ não recebam, que isso também é um ganho, né? Você não precisa ter o CNPJ. Se você for colocar ali o seu CPF, depois, se determinado valor ultrapassa a sua declaração, você vai ter que declarar no seu imposto de renda, enfim. Então, entram outros problemas, digamos assim, que as pessoas não sabem lidar ou não sabem realizar, né? Fazer esses mecanismos de declarações e por aí vai. Porque é o seu nome que está em jogo, vai ser o seu CPF que vai estar ali. Você vai estar respondendo, às vezes, por o seu grupo, né, pelo grupo cultural, você seja o eleito para responder por eles. Qualquer coisa que aconteça, é você que vai ter que fazer a declaração desse valor ganho. Então, isso tudo precisa ser bem alinhado. E é aquilo, essa pesquisa que nós estamos trabalhando também indica que, assim, que a maior parte das pessoas que responderam o questionário estão vendo que não conseguem ter uma melhoria, digamos assim, da sua renda até o final do ano, que vão precisar ainda de auxílios, vão precisar que os seus espaços, enfim, sejam ainda custeados no próximo ano. Então, provavelmente, em 2021, a gente também vai precisar de uma nova lei ou de um complemento da Lei Aldir Blanc. E está na hora, já passou da hora, na verdade, dos municípios começarem a propor o que eles, de fato, vão fazer com essa verba, né? Com esse valor que vai chegar até eles. Olha, você deu uma notícia aí essa preocupação toda que eles estão com o ano eleitoral, muito. Você deu uma notícia preocupante, porque se da Baixada Fluminense toda... Com essa preocupação toda aí que eles estão fazendo... Quando ela diz que da Baixada Fluminense, aí dependendo da configuração que a gente fala de Baixada Fluminense, se é 13 municípios, qual é a outra configuração, porque existem leituras e leituras, se de 13 municípios, o único município que já executou editais para cultura é Nova Iguaçu. Foi Nova Iguaçu? Estamos quebrados, porque o que a gente teve de edital em Nova Iguaçu foi uma experiência que aconteceu em 2012. Esse edital teve para pessoa física e eu acho que teve para CNPJ também, né, para grupos culturais. A maior parte não conseguiu, mesmo vencendo o edital. Foi um edital que foi publicado chamada fundo, mas não era um fundo, era um edital. Deu um prêmio para algumas atividades culturais. A maior parte das pessoas contempladas não viu o dinheiro, porque a execução orçamentária do município é caótica, né?
E quem conseguiu pegar a grana, chegar a ser contemplado, depois teve problemas porque não foi bem orientado e aí depois não conseguia prestar contas. E aí eu acho que esse também é um ponto importante. Esse é o papel fundamental da Secretaria de Cultura. Há um hábito, uma tradição política de se entregar a pasta da cultura, né, para pessoas que sejam renomadas na cultura regional, né? Lá em Japeri, em Queimados, em Nova Caxias, em Nova Iguaçu, se o cara já teve alguma atuação cultural, dá a pasta para ele. O cara toca violão bem, então dá a pasta da cultura para o cara, porque o cara é da cultura que toca violão. E gestão pública não é tocar violão, nem, né? E assim, até agora em Nova Iguaçu, o Marco Monteiro tem uma experiência maior de gestão pública, foi diretor do INEPAC, mas assim, tirando o Marco Monteiro, antes dele, quase todos os secretários de cultura tiveram alguma atuação como artista, em alguma área das artes, né? Qualquer uma das artes. A exceção antes do Marco Monteiro, que é advogado de formação e é historiador de prática, e que é uma pessoa renomada na área de patrimônio cultural no estado do Rio de Janeiro, antes do Marco Monteiro, a única pessoa que não foi ligada à cultura, que foi secretário, que eu me recorde, posso estar equivocado aqui, foi o Anderson Ávila, Anderson Batata do PT, que é advogado e depois fez a faculdade de História, mas na época nem era, acho que não era nem aluno ainda, né? E aí, isso me preocupa, porque você chega lá, o funcionário tem que... Aí entra o violeiro na Secretaria de Cultura, nomeia o amigo que é violeiro, o outro que é tocador de tamborim, sei lá. E aí você pensa quem é que ensina o artista da cidade. É mais para a prefeitura fazer mídia em cima disso do que qualquer outra coisa. Pô, exatamente. E o papel da Secretaria de Cultura não é fazer evento. É ensinar é oportunizar cultura, não é levar, porque é uma lógica ridiculamente absurda. Não, vou entrar na Secretaria de Cultura e vou levar cultura ao quilômetro 32. Meu irmão, o cara do 32 tem cultura. Ele pode não ter a sua cultura, mas ele tem a cultura própria. Ele tem as suas práticas, ele tem sua vivência e tem a sua experiência. Ele não é um aculturado, ele não é um ser desumano, porque só o ser desumano não tem cultura. Tá? Se é ser humano, tem cultura. Agora, eu vou assumir a Secretaria de Cultura, vou levar cultura ao Jardim Primavera, ou, sei lá, o Nova Era, ou Shangri-La. Não vai levar cultura. Você pode oportunizar. Mas não é Secretaria de Cultura, não é Secretaria de Eventos. Então, pode até promover eventos, apoiar eventos. Mas eu acho que o papel principal num país que está com 14 milhões de desempregados e contando, e com a crise econômica gigante galopante, como quem vive de cultura capta recursos de edital, de lei Rouanet, e quando é que a gente vai fazer uma lei que possa, por exemplo, abrir a oportunidade de haver financiamento através de isenção fiscal, por exemplo, do próprio município, né? Qual empresa locada no município financia a arte no município? Porque a Coca-Cola, quando pega a lei Rouanet, ela faz evento na Barra da Tijuca. Mas nós temos um parque logístico da Coca-Cola em Nova Iguaçu. Não é direcionado regionalmente. Exato. A Aniele, o Bruno já mostrou isso nos valores que a Alerj coloca tanto para a capital quanto para a Baixada. Mas eu não estou falando do recurso público, eu estou falando assim... do investimento privado, eu sei. O município poderia ter uma lei de incentivo fiscal que fizesse a captura desse recurso que foge para o Rio de Janeiro. Porque a Coca-Cola prefere ligar o nome dela à Barra da Tijuca, porque é um nome, né? As casas de espetáculo e tudo mais lá são mais bem elaboradas, né? A Aniele, que se fundou em Nova Iguaçu e foi comprada por uma empresa multinacional e que agora acabou de ir embora deixar um monte de desempregados, nunca fez um evento, um financiamento em Nova Iguaçu, mas patrocina o Big Brother. E não é R$1.000. É um valor superior ao que o município executa em 2, 3, 4 anos, numa edição do Big Brother que dura 3 meses. Tá entendendo? Em marketing lá, para Miele tá lá no cabelo da menina lá. Da menina que tá lá no Big Brother. Tá entendendo?
É disso que eu estou falando. A gente tem que fazer política pública para a cultura. Política pública para a cultura é ensinar e apoiar a captação de recursos, mostrar que os bairros podem ter seus artistas captando recursos por lei Rouanet, lei de isenção fiscal, Não é, eu vou levar um evento aí, vou levar cultura. Isso é pensamento do século XIX, né? É o homem branco levando a civilização, né, para os bárbaros. Pelo amor de Deus. Precisa superar isso. Acredito que até o momento de valorizar tanto a cultura afro quanto a cultura indígena com esse dinheiro aí. Pô. Gente, rendeu 1h35 de live já. E renderia mais. E renderia mais umas 2 horas. Papo bacana, papo gostoso. Quero agradecer enormemente ao Bruno, a Luiz, por terem topado, né? Você vê pela nossa frequência ali, o número roda baixo, mas vai ficar registrado o esforço do trabalho da equipe de projeto de vocês, um projeto multi-institucional, né, com universidades, né, da Bahia, do Rio de Janeiro, observando essas periferias e como elas estão sendo impactadas, no caso de vocês, com o aspecto da cultura no momento do Covid. Dizer que esse vídeo já vai lá para o canal do YouTube. Eu ainda não aprendi esse lance, tem que ficar pedindo, né? Curte, compartilhe, tem que aprender, não sei, bota no sininho, tem que botar a mãozinha, né? Bota aqui no sininho. Eu não sou... Tu falou das crianças que já nascem youtuber. O meu filho faz isso já. Ele começa a gravar os videozinhos dele e começa a falar, curte o canal, e aí, galera, não sei o quê. Essa galerinha Felipe Neto e companhia. 6 anos. A gente tem que aprender isso. Tem que aprender isso. Mas, assim, imagina, você ter que viver disso agora, para quem é artista, né? Então, a situação é muito mais complicada. Então, dizer que foi um prazer receber vocês. Vou abrir espaço para as considerações finais de vocês, mas quero pegar um espacinho aqui, né? Para aproveitar quem está falando de cultura. Deixa eu só... né? Lembrar que dia 19 de agosto é dia do historiador, não poderia deixar de relatar aqui a alegria da gente ter uma são nas pequenas vitórias simbólicas que a gente está tendo nesse momento de tantas derrotas massacrantes, né? Derrotar o governo é muito bom, né? Lá o Galvão Bueno falava que ganhar da Argentina é muito bom. Ganhar da Argentina é bom nada, bom é derrotar esse governo canalha, né? Esse governo canalha que é bom de ganhar, né? Ter a profissão dos trabalhadores e trabalhadoras de história regulamentada, a contrapelo da vontade de um governo fascista como esse, é um dos momentos icônicos desse ano de 2020, dentro de tantas derrotas e tantas tristezas. Parabéns para cada um dos Aí eu vou jogar essa aula para os meus alunos. Eu vou jogar essa aula para meus alunos, vão falar que a gente está doutrinando. Mas a doutrina, até no direito tem doutrina, né, cara? Tem doutrina em todas as áreas. Né? Então, parabéns para cada um de vocês que vão ter que explicar essa zorra toda no futuro, cara. Porque eu vou parar de ensinar história em 2013. Não vou falar de 2013 para frente, não. Vou chegar em 2013 e falar que a história acabou. É o novo fim do mundo. Fim da história. É o novo fim da história. 2013 eu deixo para quem começar a formar daqui a 20 anos, que eu não tenho condição psicológica de explicar de black para frente. Tá? Leandro, suas considerações finais para passar para os nossos convidados aí, encerramento. Então, eu gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados, do Bruno e da Luiz, mais uma vez, muito obrigado. Dizer, né, que se conseguir colocar o link no YouTube, eu já vou estar passando essa aula para meus alunos amanhã de manhã. No caso, vou postar hoje para meus alunos poderem já dar o joinha, curtir, comentar. E acredito que é isso. Infelizmente, a gente vai estar aí passando por um processo muito difícil de ver como esse dinheiro realmente, de fato, vai ser investido, se é que vai ser investido e não vai voltar para os cofres do Estado, para o da União, né? Porque eu não sei nem se o Estado também vai estar fazendo alguma coisa, porque hoje mesmo a gente já estava vendo aí que os deputados estaduais nem na
na Alerj têm ido, e algumas das leis que foram votadas por eles mesmos, para eles, não estão sendo respeitadas. Então, com o nosso funcionalismo, com a gestão, tanto municipal quanto estadual, não trabalhando, e a municipal se preocupando com o ano eleitoral, eu não sei se esse dinheiro vai ser realmente investido. Eu espero que seja, que a gente não perca esse dinheiro, que vai dar uma nova cara para a cultura, e que a gente consiga mudar a cara da cultura na Baixada Fluminense, já que a gente tem um potencial gigantesco que não é explorado. Então, acredito que é isso e vou passar a bola aí para o Bruno. Opa! Pessoal, queria agradecer também o convite, a Lopes, Leandro, e dizer para vocês que foi satisfação a conversa aqui. E estamos aí, sempre que quiserem conversar sobre temas da universidade, da pesquisa, da educação também, que é um tema que a gente debate lá. Vão ter aulas online agora aí com tudo, né? Todos nós. E a luta na educação também segue, a luta na cultura segue, e quando quiserem, estamos aí à disposição para participar. Nós organizamos lá, eu e o Luiz, a gente organiza um coletivo marxista da Rural, né? Então fazemos pesquisa sempre na perspectiva crítica, e pesquisamos nesse campo da economia política e da cultura especialmente, que é o que a gente trouxe aqui hoje para debater. Então eu queria agradecer muito a presença de todos e todas que assistiram, e eu sei minha parceira Luísa, de tantos anos de trabalho já, mais uma live juntos, e vamos seguir nessa batida aí. E atenção para a política cultural, né, pessoal? Viu que vai vir uma grana aí que ninguém nunca viu na vida, e a gente precisa disputar ela, e a disputa dela é uma disputa política, né? Então, ficar atento para estar nos conselhos municipais de cultura, para estar junto aos vereadores e às câmaras municipais, pela regulamentação, pela aplicação e pelo botar para usar esse dinheiro, né? Antes de tudo, conseguir usar esse dinheiro que vai vir e como usar esse dinheiro, que é um tema muito importante também, né? Porque a gente corre o risco de ele ser concentrado em coisas megalomaníacas que dão dinheiro para pessoas muito específicas, né? E projetos muito específicos. Então tem que ser um negócio democrático, né? Que seja acessível para a cultura popular, especialmente, para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, né, e que não seja algo concentrado na grande indústria da cultura, e seja algo mais pulverizado e possa haver assim, uma descentralização dos recursos e da política cultural pelos municípios da Baixada Fluminense, especialmente. Então, deixo aí minha saudação a todos e todas, e até a próxima. Então, uma boa noite, agradeço a todos e todas que nos assistiram até agora, né, por volta aí de 1h40, 1h50, e eu espero estar aqui outras vezes. Vocês podem nos convidar para que a gente traga mais informações sobre a pesquisa, porque assim, a gente entrou no projeto agora, praticamente, né? Tem mais ou menos uns 2 meses que nós estamos nesse projeto vinculado ao Observatório de Economia Criativa na Bahia. Não é isso, Bruno? Acho que é mais ou menos isso, né? E os resultados ainda não chegaram até nós, né? A gente ainda não conseguiu fazer uma tabulação, olhar especificamente os municípios da Baixada, mas em breve nós teremos esses resultados e aí podemos fazer a divulgação deles, né? Então, obrigada mais uma vez por essa live e estamos à disposição. Show de bola. Gente, eu vou fazer aqui só a última consideração. Dia 2 de setembro, quarta-feira, será a nossa próxima live. Tema do meio ambiente. A princípio, eu estou combinando com o José Arnaldo dos Anjos, um amigaço, que vai falar sobre o meio ambiente em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu que tem 57% do seu território coberto por áreas de preservação ambiental. Um dos principais preservadores, por exemplo, da massa de Mata Atlântica, que, diferente do que foi dito por um dos nossos queridos generais, não fica na Amazônia. A Mata Atlântica, que ficou no litoral brasileiro, que foi extremamente devastada, né, por conta do extrativismo, pela colonização aí, com
cana-de-açúcar e tudo mais, e que hoje resta em torno de 9%, 12% de área da sua área original, e que Nova Iguaçu tem uma representação importante nessa área de Mata Atlântica. Quero também agradecer a algumas das pessoas que passaram aí curtindo, assistiram, o Edson Limpe, João Batista Damasceno, Adriano dos Santos Moraes, a Kelly Cristinance, o Momoa Moisés, que eu comentei aqui, que era com o apoio do Moisés lá para o QR Code, Felipe Zaquir, Michel Guimarães, Jordana Moreira, Júlio César, Arminda Saraiva, Simone Fontes, João Guerreiro, Arlene Cantendê, minha querida amiga, foi minha companheira no Conselho de Cultura, e a Zaira Maria. Se eu tiver passado alguém aí. Ah, e o Leonardo Carvalho, nosso parceiro também, que vai sempre aí sobre política pública e gestão pública. Então, quero agradecer a cada um que já assistiu, que assistiu um pedaço, que já passou, e quem for assistir no futuro. Boa noite para todo mundo. Estou deixando aqui o meu boa noite, salve gente. para os prefeitos e prefeitas de Nova Iguaçu. Adeus.